Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre preposição e conjunção, tá? Primeiro, preposição. Lembrando sempre que é bom você consultar uma gramática ou o livro didático depois para aprofundar, porque o que eu faço aqui é um resumão, bem resumão mesmo, tá? Para exercício, para prova, para esse tipo de coisa. Bom, vamos começar pela preposição, tá? A preposição são aquelas palavrinhas pequenas, invariáveis, elas não mudam, né? A menos que elas sejam combinadas com alguma coisa, e que ligam nomes, tá? Ligam um substantivo a um verbo, ligam um substantivo a outro substantivo, por exemplo, quarto de boneca, né? Quarto de dormir. Esse desenho aí é a preposiçãozinha, percebe que ela está ligando nomes aí? Né? Nome com verbo, nome com nome, né? Substantivo com substantivo. Tem a famosa lista, né? Que todo professor dá para você decorar. A famosa lista: a, ante, após, com, contra, de, desde, e, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São as conjunções essenciais, né? As conjunções que todo mundo tem que saber decorar, né? Tem as acidentais também, conjunções que viram, tá? Por exemplo, durante, segundo, conforme. Tem uma lista também enorme para você decorar, tá? O legal é você entender essas coisas, tá? Não é você decorar. Por exemplo, você tem as locuções prepositivas. Toda vez que eu falo de locução, são duas palavras, né? Para fazer uma coisa só. Através de conjunção, locução prepositiva, né? Locução prepositiva. Apesar de, locução prepositiva. Se você for decorar, meu filho, você vai ficar aí a vida inteira decorando, tá? A primeira lista lá, até eu fico quieto, né? Ante, após, com, mas não tem. É melhor você procurar entender, tá? Como entender? Entenda essa relação. A preposição fala de nomes, palavras pequenas. Geralmente ela liga nomes, né? Substantivos, verbos, substantivos, tá? E geralmente ela tem aí uma ideia junto com ela, né? Ela carrega uma ideia com ela. Por exemplo, posse, né? O carro de Pedro. Então esse D indica posse. Finalidade. Eu tenho um carro para viajar, tá? Eu tenho um carro para viajar. Finalidade do carro aí, ó. Eu tenho um carro para viajar, tá? Origem. Eu sou de São Paulo, tá? Eu sou de São Paulo, aí origem, tá? Você tem vários, né? Causa. Ela morreu de pneumonia. Então essa preposiçãozinha aí sempre geralmente tem uma ideia. Vamos pegar outra aqui, ó. Companhia, né? Ela viajou com Pedro, na companhia do Pedro. Percebe que esse com tem uma ideia aí junto dele, né? Vai dar para você a ideia de companhia, né? Então, os livros estão cheios de exemplos de preposição, estão cheios de exemplos de relações que tem, né? Causa, meio, modo, etc. Para você decorar. Mas entenda isso, você entender é mais fácil. A preposição, ela tem essa relação aí entre um nome, geralmente um nome e um verbo ou outro nome, né? Ela jogou contra o Corinthians, né? Jogou contra o Corinthians, tá vendo? Jogar contra o Corinthians. Geralmente liga termos, né? Outra coisa que você tem que ficar esperto com a preposição é que ela combina, né? Ela tem as combinaçõezinhas dela. Então, o do, de mais o o, tá? O numa, o em mais o uma. O aonde, né? O a mais o onde.
É o caso da crase também. A crase é essa combinação da preposição a mais o artigo a, tá? Então, o a mais o a vira o craseado aí, tá? Crase é um outro assunto, num outro momento. Mas é essa combinação, então, da preposição a mais o artigo. Então, ó, ela foi à esquina. Então, quem vai a algum lugar, a preposição indicando direção. E o a do a esquina é o artigo definido. Então, você não vai escrever ela foi à esquina, juntando a crase. Então, a crase tem aí a sua preposiçãozinha, né? Vamos falar agora das conjunções, né? Conjunção. É difícil separar uma conjunção de uma preposição, tá? Eu já vi vários livros, vários sites, várias pessoas na internet tentando explicar. Cada um fala uma coisa, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, a conjunção e a preposição, meu filho, é praticamente a mesma coisa, tá? Nomes, né? Complicação que inventavam, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar mostrar uma diferença para você aqui, tá? A conjunção, ela liga geralmente estruturas maiores, como frases, orações, tá? Melhor, orações. Ela liga orações. A preposição liga mais nomes, né? Sintagmas nominais. Então, preposição, quarto de Pedro, tá vendo? Ó? A casa de passeio. Vou dar um exemplo, tá? Você tem construções menores. A conjunção já liga estruturas muito maiores, frases, ó. Eu não vim aqui porque você não quis. Eu não vim aqui porque você não quis. Eu gosto de viajar, mas esse ano eu não posso. Tá vendo o mas no meio aí, ó? Eu não gosto de viajar, mas esse ano eu não posso. Então você tem aí uma conjunção, ela liga coisas maiores. Geralmente a conjunção está ligada a verbos, tá? Ela está ligada a um verbo, porque a oração vai ter um verbo, tá? Então, por exemplo, você quer conversar comigo e esclarecer algumas coisas. Tá vendo? Ó, quer conversar comigo e esclarecer alguma coisa. Então essa relação, a conjunção liga verbos, né? Ela tem uma ligação mais entre verbos. É que às vezes, qual é o problema? Às vezes, esses verbos ficam implícitos, tá? Eles não aparecem tão claramente. Por exemplo, ó, Pedro e Paulo jogam xadrez. Pedro e Paulo jogam xadrez. Aí você fala, mas é nome, então é preposição. Não, é conjunção pelo seguinte, ó. Pedro joga xadrez e Paulo joga xadrez. Para não falar duas orações, aí eu faço uma elipse aí, tá vendo? Ó? Pedro e Paulo jogam xadrez, mas tá implícita a ideia de dois verbos aí, ó. Pedro joga xadrez e Paulo joga xadrez. Então é sim uma conjunção, entendeu? Deixa eu pegar um exemplo, ó. Eu trabalho mais do que você. Eu trabalho mais do que você. Aí você fala, mas aí o outro, você não é verbo, então não pode ser conjunção. Porque tem um verbo implícito aí, tá vendo? Ó, eu trabalho mais do que você trabalha. Percebe? Então eu trabalho mais do que você trabalha. Aí sim, esse do que é uma locução. Toda vez que eu tenho duas palavrinhas com uma coisa só, eu chamo de locução. Locução conjuntiva. Tá? Lembra disso, toda vez que eu tenho duas palavrinhas fazendo a mesma função, locução. Tá? Então, basicamente, se há uma diferença tão gritante, ela é sutil, mas se há uma diferença é essa. Até a conjunção está mais voltada para orações e mais focada em verbos, tá? Porque as orações são centradas nos verbinhos delas. Você tem dois tipos de conjunção, as coordenadas, as coordenativas, que fazem orações coordenadas, né? Quando você for estudar a oração coordenada, você vai ver as aditiva, adversativa, alternativa, estou lendo lá, ó, conclusiva, explicativa. Então, por exemplo, ó, eu não gosto de trabalhar, pois
isso me faz mal. Tá? Eu não gosto de trabalhar, pois isso me faz mal. Esse pois aí você tem uma conjunção no meio, né? Ligando as duas orações. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Esses dois ouzinhos aí são conjunções, tá? Alternativas. Então, quando você for estudar as orações coordenadas, você vai ver muito conjunção. Nesse momento, né, que você está analisando frases, é mais a preposição. Mas quando você passar para níveis de orações, né, quando você está analisando uma frase só, a preposição está ali no meio. Quando você começa a analisar uma oração ligada a outra oração, né, uma frase ligada a outra frase, já começa a aparecer as conjunções no meio, né, que vão ligando elas. Então, as ligando. Aí também você tem as conjunções subordinativas, né? O que é uma conjunção subordinativa? Essa oração segunda aqui, ela é dependente da primeira oração. Então, por exemplo, vamos pegar uma oração condicional. Ó. Se você chegar cedo, eu conto o segredo. Tá vendo que esse se aí é uma conjunçãozinha condicional, indica uma condição? Tá? Se você chegar cedo, eu conto o segredo. Uma frase depende da outra, está subordinada à outra. Então, a conjunção subordinativa. Você não tem que saber nesse momento o que é uma conjunção subordinativa e uma conjunção coordenativa. Está lá no livro, você vai lá buscar se você quiser. Mas entenda isso, a conjunção, ela geralmente liga estruturas maiores, orações focadas em verbos. Tá? E as preposições estão geralmente ligadas a sintagmas. O que eu falo sintagma? É nome, né? Substantivo, substantivo, verbo, substantivo, verbo, né? Substantivo, adjetivo. Então são estruturinhas menores, né? Então o violão de Pedro, então tem uma preposiçãozinha no meio. Agora, Pedro comprou um violão, porém o violão está desafinado. Então você tem uma frase, um verbo, outra frase com outro verbo, eu tenho a conjunção no meio. Tá? Então a conjunção liga estruturas maiores. É isso.